Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías 40 diz assim, de 1 a 5. Todos acharam? Amém. Diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade já está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Deus, nós queremos te louvar, Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos neste local. Fala conosco, Deus, leva cativo todo o pensamento ao comando de Cristo, Senhor. Guarda os corações, as mentes, Deus, livra de todo mal, toda e qualquer distração, Senhor Deus, seja repreendida em nome de Jesus, e que a palavra entre nos corações, fazendo aquilo que te apraz, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos traz uma palavra de alerta, uma palavra de consolo vindo da parte de Deus através do profeta Isaías. Deus usa este homem com poder e com autoridade para trazer àquele povo uma palavra necessária para aquele povo, mas essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra atuante, é uma palavra atual para as nossas vidas hoje, de uma maneira tão especial. Nós precisamos ser consolados. E para sermos consolados, muitas vezes nós somos confrontados à luz da palavra de Deus. Deus fala conosco, Deus nos orienta, Deus Ele quer tratar nos nossos corações, e muitas vezes o nosso caminho é um caminho tão baixo, tão desfocado realmente do caminho sobremodo excelente, que é o caminho de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 55, no verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, assim são os meus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus tem um caminho mais alto, Deus tem um pensamento mais alto, Deus vê além do que nós possamos estar vendo de uma maneira humana e tão racional e tão limitada. Deus nos leva aos lugares sobremodo excelentes, nos lugares do alto, para que nós possamos ver de cima realmente, de uma maneira tão especial. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é num patamar superior que Deus olha, é de um patamar superior que Deus quer nos abençoar de uma maneira tremenda. E Deus falou meu coração nessa palavra, nesses dias, falando sobre consolo, falando sobre um Deus que quer trazer consolo, alento aos corações. Então existem muitas pessoas vivendo este momento, momento de luto, momento de aflição, momento que não aflige somente a nação, mas aflige também pessoas de uma maneira tão pessoal, né? E eu quero falar desse consolo, esse consolo que vem da parte de Deus, esse consolo que vem da parte de Deus, de uma maneira primaz, como um consolo vindo através da graça de Deus que se expressa através do perdão de Deus nas nossas vidas, através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Jesus se deu por você, Jesus se deu por mim ali na cruz do Calvário. É o ato de graça da parte de Deus. E a palavra de Deus diz, Isaías 41, que nós lemos: consolai o meu povo. Deus está falando uma palavra direcionada a um povo específico. E se você faz parte desse povo específico, esse povo realmente que tem esse encontro real com o Senhor Jesus,
Se você não tem, Deus, Ele quer te levar neste dia, nessa noite, a este momento tão especial de encontro com o Senhor, de confronto com o Senhor, e tenha certeza, Ele não vai lesar você, Ele vai acrescentar na sua vida algo sobremodo excelente. Deus quer fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Então, quando nós recebemos da parte de Deus o perdão dos nossos pecados, nós não recebemos por merecimento algum. Isso é graça, é a superabundante graça de Deus, que vem sobre as nossas vidas, amém? O Deus, como diz a palavra de Deus no livro de Efésios, diz assim, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Deus não deu a possibilidade de alguém alcançar a salvação por outro meio, porque traria ao coração do homem um certo status, um certo glamour, né? E um certo dizer assim, eu sou melhor do que o outro. Não, Deus colocou todos debaixo de uma condição pecaminosa, para usar com todos da graça infinita, da graça sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Romanos, Paulo escreve à igreja de Roma, uma igreja que Paulo não conhecia. Paulo estava escrevendo, trazendo os fundamentos da fé cristã para aquela igreja que ele não conhecia. Então Paulo escreve aos Romanos, e é uma das cartas mais ricas em detalhes tão preciosos a respeito da doutrina cristã. E no capítulo 5, ele fala sobre essa ofensa, sobre a ofensa que veio sobre toda a raça humana. Ele diz assim no capítulo 5, no verso 18 a 20, fala da separação que o homem tinha de Deus, por causa do pecado, mas também fala da conquista, da reconciliação. Ele diz assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? Por um ato de injustiça, um ato de ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, pelo ato de desobediência cometido ali no Éden, por Adão e Eva, trouxe à raça humana essa consequência drástica de estar separado da glória de Deus, separado de Deus. Mas Deus gratuitamente, a palavra de Deus diz assim, Deus num ato de justiça, enviando Jesus veio e tomou o nosso lugar, o lugar que nos era devido, de condenados. Ele tomou o nosso lugar e Ele pagou o preço para que nós recebêssemos da parte de Deus este indulto, essa graça, esse ato de perdão, de restauração. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, amém? Então a condenação veio sobre todos os homens por Adão, mas a graça veio sobre todos os homens, a possibilidade de usufruirmos dessa graça veio sobre todos os homens por um outro, Jesus, amém? Jesus, meu amado irmão, que esse consolo de saber que você é perdoado pelo Senhor de uma maneira tremenda, porque nada que você faça ou tenha feito pode aplacar nessa graça sobremodo excelente sobre a sua vida. A graça que nos traz o perdão de Deus para experimentarmos na nossa vida, esse genuíno perdão de Deus. Romanos capítulo 6, no versos 6 e 7 diz assim, sabendo que foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, porque quem morreu está justificado do pecado. O nosso corpo, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo ali na cruz do Calvário, para que o pecado não reine mais sobre as nossas vidas. Então, se nós estamos em Cristo, diz a palavra de Deus, somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo sobre a nossa vida. Se você tem este encontro com o Senhor Jesus, você tem essa certeza absoluta de algo novo na sua vida. Não deixe que o engano do passado possa nortear a tua vida, possa orientar a tua vida ou levar você, conduzir a tua vida, mas que você possa realmente ter isso no seu coração. O Senhor trouxe ao meu coração o perdão devido na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como um ato de justiça do Senhor Jesus faz com que eu possa usufruir
dessa graça redentora, dessa graça, deste favor abundante da parte de Deus, não por merecimento do João Carlos ou de qualquer um de vocês, não, mas porque é graça, é favor imerecido da parte de Deus. Então é impossível viver um cristianismo genuíno sem passarmos pela cruz do Calvário. É impossível você dizer que tem esse encontro real com Cristo se o Calvário não for um marco na sua vida. Se não for um marco na sua vida, juntamente com Cristo, podemos usufruir dessa graça, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Ele, Jesus, se deu ali na cruz do Calvário, por amor de nós. Quando o homem pecou ali no Éden, não pegou Deus de surpresa. A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o resgate devido para que o homem pudesse ser resgatado. Diz a palavra de Deus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto, o resgate que foi pago antes da fundação do mundo. Então nós temos que ter essa certeza, essa convicção, meu amado irmão, deste resgate, deste lugar seguro que é a cruz, desse lugar seguro que é passarmos pela cruz do Calvário como um fato remidor nas nossas vidas. Um homem chamado John Newton. John Newton foi um homem terrível, um homem que ele era mercador de escravos, ele transportava escravos da África para a Europa, para as Américas, e de repente este homem, num momento, nenhum desses momentos, desse tráfico de escravos, ele encontra Jesus como Senhor e Salvador, ele é impactado pela mensagem do Senhor, e após esse momento de conversão, de mudança de vida, ele se torna um pregador da palavra, ele se torna um homem novo, com atitudes novas. Então um homem novo com uma atitude, tem que ter atitudes novas, uma mulher nova em Cristo Jesus tem que ter atitudes novas, e a palavra de Deus diz que este homem, ele compõe um dos hinos mais lindos e mais conhecidos na face da terra, que é Amazing Grace, e a palavra, esse hino, ele diz assim: sublime graça, como é doce o som, e diz assim, que salvou o miserável pecador como eu, uma vez estava perdido, mas agora foi encontrado, eu estava cego, agora eu vejo, foi a graça que ensinou o meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos, como preciosa essa graça apareceu, a hora em que eu acreditei. John Newton foi impactado por essa mensagem, e essa mensagem transformou a vida dele, e na lápide lá do túmulo dele está escrito assim: John Newton, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravo na África, foi pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado, inspirado a pregar a mesma fé que ele mesmo tinha esforçado muito para destruir. Não importa o teu passado, mas sim a tua decisão presente em Cristo Jesus, que mudará certamente o teu futuro em Cristo Jesus, amém? O futuro certo, o futuro eterno na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, isso é maravilhoso, isso é consolo que vem da parte de Deus. Por isso que Deus falou ao profeta Isaías, lá no livro de Isaías 40, nos primeiros versos, ele diz assim: console o meu povo, traga ao meu povo essa palavra de consolo, essa palavra que vai revelar o perdão, a libertação. Eu não sei o que tem te aprisionado, talvez o teu passado tenha te aprisionado, talvez medos do teu passado tenham te aprisionado, mas esta noite é noite de libertação, é noite da ação sobrenatural de Deus, e toda obra do inferno bata em retirada, aqueles pensamentos que vêm sobre a sua mente, que vem tentando te acusar, tentando te aprisionar, meu amado irmão, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Foi interessante, eu preguei essa mensagem no primeiro culto, estava saindo ali, uma pessoa me procurou lá fora, e é uma pessoa que eu conheço, já tem anos e anos, já tem décadas andando com Jesus, e ela falou assim: quando o Senhor estava pregando, o Senhor falou ao meu coração sobre coisas da minha infância que estavam me aprisionando e trazendo ao meu coração, e foi uma palavra de libertação muito grande. E eu falei:
Deus tem feito algo de novo na sua vida. Eu quero dizer para você, o seu passado você não pode mudar, está lá atrás. O meu passado eu não posso mudar. O meu presente está sendo construído hoje, e o meu futuro está limpo, está intacto, está virgem, está totalmente limpo. Eu vou escrever o novo passado. Eu falei, sabe o que é o novo passado? É quando você escreve hoje um presente diante do Senhor. Você está construindo o seu passado, e esse passado que você vai lembrar daqui a alguns tempos, alguns dias, alguns anos, vai ser um passado novo, um passado que vai nortear a tua vida. Talvez aquilo que está no teu coração te aprisionando, como estava aprisionando a mente dessa moça, né? Coisas da infância, coisas lá do passado, trazendo, eu quero dizer, a libertação. O Senhor Deus é um Deus que vem com graça e com perdão, trazendo sobre as nossas vidas um momento novo, algo novo. Então este caminho que nós falamos é o caminho do consolo, o consolo que vem através do perdão de Deus. Mas o perdão de Deus tem um caminho do perdão, né? O caminho do perdão vai trazer, a segunda coisa que eu quero falar, esse caminho do perdão vai trazer restauração. Restauração é trazer ao estado original. Nós moramos ali em Belo Horizonte 7 anos, e nós tivemos a oportunidade de ir em várias cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, várias outras cidades lá de Minas Gerais. São cidades da época, do barroco, e você vê lá cidades assim, obras de artes ali, com os traços daquela época, e você vai ver que quando você começa a analisar, você vê as portas de determinados lugares bem restauradas, eles tiram toda a pintura, tudo aquilo que está cobrindo, aquela peça, até chegar no estágio mais próximo do original. Isso é restauração, quando Deus nos traz ao estágio mais próximo daquilo que é original. Talvez algo esteja cobrindo a sua vida, com coisas que tem tentado, maquiar, e a palavra sinceridade, ela vem dessa essência, sem cera, sem essa cobertura, sem esse revestimento a mais. Então, que Deus possa estar fazendo na sua vida algo novo, que vai trazer uma vida sincera, sem cera, sem maquiagem. E quantas vezes eu já cheguei diante do Senhor, eu já me coloquei diante do Senhor, pedindo: Senhor, muda a minha vida. Porque o maior inimigo não é o inimigo do lado, não é a tua esposa, não é teu esposo, não é aquele amigo chato que te persegue lá no teu trabalho. O maior inimigo da sua alma é você mesmo, sou eu mesmo. E são este inimigo maior, que muitas vezes faz com que nós lembremos de coisas e nós fiquemos aprisionados a coisas que tentam nos aprisionar no passado. Mas o caminho da restauração é este que diz lá em Isaías 40, no verso 3 e 4, diz assim: voz do que clama no deserto. Talvez você esteja vivendo um momento de deserto, mas é um momento que você tem que clamar, meu amado irmão. É o momento do deserto, que o deserto ele tem duas características. Tem a característica das temperaturas altíssimas e tem a característica das temperaturas abaixo de zero. Então, eu não sei qual momento do deserto você está passando. Se é aquele momento em que o calor é estressante, ou se é o momento daquele frio terrível. Uma vez eu estava na Bolívia, em 86, e muito frio. Eu nunca passei tanto frio como naquele momento ali, na cidade de Sucre, na Bolívia. A mais de 2.700 metros de altura. Um frio que quando eu levantei, eu queria sair da cama, mas estava tão gelado o cobertor, parece que tinha congelado o cobertor. E eu lembro que eu estava andando pelas ruas daquela cidade, e eu não podia assim relaxar. Eu tinha que andar rígido, porque assim evitava sentir dores na coluna, tão frio. Eu nunca senti tão frio. E não estava abaixo de zero, devia estar próximo, mas não estava abaixo de zero. Mas, meu amado irmão, o que é? O frio que vem, talvez no deserto da vida, ou o calor extenuante que vem no deserto da vida. E o que o Senhor fala? Prepare um caminho para que o Senhor possa agir nesse deserto. E Ele começa a dizer, endireitai no ermo, vereda, para que o nosso Deus possa passar. E Ele diz assim: todo vale será aterrado,
e todos os montes e outeiros serão aplanados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, que são os lugares pedregosos ou indecorosos, inconvenientes, eles serão aplanados. Então Deus vai fazer algo, né, que vai fazer com que você possa entender que nem tudo é plano, porque se você nasceu aqui em Santos, eu nasci em Santos, e Santos tudo é plano. Onde você anda, meu irmão, se você anda, tudo é plano. Só que eu morei 7 anos em Belo Horizonte, ou você está subindo, ou você está descendo, né? Então eu lembro que uma vez eu estava com a minha sogra dentro do carro, e eu resolvi vir de um ponto da cidade, que é o lado da Pampulha, para onde eu morava, que era o outro lado da cidade, e eu resolvi cortar caminho por um local, e de repente eu desci. Quando eu desci, eu não falei para ela que eu ia descer por uma rua que era totalmente íngreme, e quando ela viu aquela ponta da árvore lá embaixo, né, a copa da árvore lá embaixo, ela se assustou, e eu desci, mas eu fazia isso aí com maior facilidade, porque era o caminho mais rápido para chegar na minha casa. Então, ou você estava descendo, ou você estava subindo. Poucas ruas são ruas planas. Tem uma avenida lá chamada do Contorno, que é uma avenida plana, que envolve a cidade como um contorno, a cidade foi projetada dentro de um contorno, que como se fosse um volante de um carro, foi todo naquela parte ali. Eu fico imaginando, né, que naquele momento o que é montanha, é difícil o acesso, né? Você se cansa, você fica sem forças para prosseguir, mas, meu irmão, não importa se é alguma coisa como estava vendo ali em Belo Horizonte, ou o momento em que você está no momento plano, né? Mas Deus, Ele quer agir, e Ele quer trazer um caminho que você possa trilhá-lo, de uma maneira que você possa ver a ação sobrenatural de Deus. Eu não sei quais são os caminhos escabrosos, os caminhos, como diz, indecorosos, pedregosos, que você esteja passando, ou já passou, mas o Senhor quer passar uma máquina e quer nivelar este caminho, para que você possa passar por este caminho, e você possa fazer como nós fazemos aqui na Orla da Praia. São 7 quilômetros de Orla da Praia, uma orla maravilhosa que você anda sem se cansar, né? Então você precisa experimentar essa ação sobrenatural de Deus. E o perdão vem como este caminho plano, este caminho que Deus vai fazer com que seja um caminho plano, para que nós possamos trilhá-lo. E perdão é a expressão da graça de Deus. Deus nos perdoou primeiro. Deus nos perdoou primeiro, e por Deus nos perdoar primeiro, isso é a base. Então o perdão de Deus vem expresso nessa atitude. Deus, enviando Jesus, Ele se deu em favor das nossas vidas, morrendo por nós. Então, quero que você entenda que tudo que vem além disso que foi proposto por Deus, ou a quem o deixa faltar, é mero discurso humano. É mero discurso humano numa tentativa de chegar à proposta estabelecida por Deus. O homem lá no livro de Gênesis, ele tentou chegar até Deus e construir uma torre chamada Babel, né? E essa torre chegou a um ponto que eles falaram: vamos colocar o nosso nome lá em cima, nós queremos atingir a Deus, mas eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque o caminho não é daqui até o alto, mas o caminho foi proposto por Deus, do alto dele, Deus, até nós. Por isso que o Senhor diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. É como se Deus falasse: eu estou em cima, e ninguém vai chegar até o Pai, a não ser por mim, o caminho sobremodo excelente. E este caminho sobremodo excelente é o caminho que nos leva a este caminho de perdão, este caminho de termos a nossa vida sendo aplanada pelo Senhor. E quando o Senhor passa, né? Eu morei numa região em São Vicente, hoje é tudo asfaltado, mas a região que eu morava lá não tinha asfalto nas ruas. Então quando chovia, ficava aqueles buracos, aí vinha lá o trator, e aí passava e nivelava, então a rua ficava planinha, ficava legal. Então o que acontece? É mais ou menos isso, né? Ela entra fazendo aquela passando, cortando, né, tudo aquilo que é aresta, tapando tudo aquilo que é buraco e tal. E isso na nossa vida espiritual
Deus, quando passa, né, essa máquina na nossa vida espiritual, vai doer muitas vezes, vai fazer com que nós sintamos algo indesejado na nossa vida, porque nós não fomos criados para a dor em si. Mas quando o pecado veio, e a primeira situação que veio foi que Deus falou assim para a mulher: agora eu vou multiplicar a dor do teu parto. Então, para ter filho, a dor foi multiplicada. Talvez tinha tido uma dor, era uma dor no começo, sem tanta, mas hoje multiplicou. Eu não sou mãe, eu não sei a dor do parto, né? Mas diz que dói muito. Então, fica imaginando que Deus falou assim: eu vou multiplicar a dor do teu parto. Isso foi consequência do pecado que chegou e veio trazendo, né, sobre a vida do ser humano essas consequências drásticas. Então, todo esforço humano para que o homem possa atingir a Deus, né, muitas vezes ele é cercado de um aparato, de uma santidade que é algo de fora para dentro, mas isso não tem sentido. Isso aí é uma tentativa insana, uma justificativa insana, que não satisfaz a proposta original de Deus sobre o perdão, porque a palavra de Deus diz assim: chegue diante do trono da graça, se chegue diante do Senhor, porque o caminho sobre modo excelente foi estabelecido por Deus através da cruz do Calvário. E aí nós podemos experimentar essa graça, esse perdão. E Deus mostra de uma maneira muito clara, quando numa das parábolas, Jesus ele mostra essa ação sobrenatural de Deus por este caminho sobremodo excelente, que é o caminho do perdão e da restauração. Lá em Lucas capítulo 15, no verso 11 a 24, conta-nos a história do filho pródigo. E a história do filho pródigo mostra muito claro este caminho, o caminho para usufruirmos do perdão de Deus. Mas vem através da preparação de um caminho. E a preparação deste caminho foi o quê? Foi que Deus mostrou através daquele jovem que pediu ao pai a herança, que saiu e usou de uma maneira indevida os recursos que lhe foi dado, gastou, começou a passar necessidade, e quando ele estava passando necessidade, diz que a palavra de Deus em Lucas no capítulo 15, no verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então Isaías capítulo 43 fala disso: prepare o caminho. Às vezes o caminho da restauração, da ação sobrenatural, do perdão de Deus, ele vem mediante a uma situação adversa, a uma situação contrária àquilo que nós projetamos. Eu não creio que aquele rapaz saiu da sua casa e foi curtir a vida, gastou tudo aquilo, e ele pensou nas consequências que ele ia viver um momento tão difícil na vida dele. Ele não projetou isso. De repente, ele estava diante deste momento, mas este momento fez com que a graça de Deus superabundasse e trazesse à vida dele restauração e cura. É a preparação do caminho de Deus. Nós não entendemos, eu não entendo a preparação do caminho de Deus na tua vida, naquilo que você tem passado, eu não entendo, muitas vezes, mas Deus tem com certeza algo a tratar na tua vida, a tratar aonde você está, e foi isso que aconteceu. Lucas 15, 14 mostra muito claro: depois de ter consumido tudo, veio algo pior, veio uma grande fome sobre aquele local, e aquele rapaz começou a passar necessidade. O segundo passo para nos levar a esta mudança radical, que é o caminho do perdão, é o da correção, que diz lá Isaías 43, diz assim: prepare o caminho, mas o Senhor diz lá: endireitai a vereda. A vereda precisa ser endireitada, o caminho precisa ser endireitado. O caminho de Deus? Não, o nosso caminho precisa ser endireitado, porque o caminho de Deus é o caminho sobremodo excelente. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas nós entramos neste caminho com o nosso caminho, mas o nosso caminho está muitas vezes desfocado. Ele precisa estar de acordo com o caminho sobremodo excelente, que é o caminho de Deus. Então o Senhor diz assim: endireitai a sua vereda. O caminho de Deus está preparado, e ele vem muitas vezes no meio da adversidade, mas o nosso caminho, a nossa vereda, precisa ser endireitada
de acordo com aquilo que Deus está propondo. Então, o arrependimento genuíno, né, ele vai ser gerado, ele vai produzir esse endireitar dessa vereda, que é o nosso caminho. E lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 17 e 18, falando do filho pródigo, diz assim, que o caminho dele foi endireitado, né, a vereda dele foi endireitada, quando ele, caindo em si, ele disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Então o caminho dele estava sendo endireitado, a vereda daquele jovem estava sendo endireitada, quando ele cai em si, quando ele se propõe a se levantar e ter com o pai e falar aquilo que é devido. Quando ele tomou essa decisão, foi num passe de mágica que tudo mudou? Não, ele tomou aquela decisão interna, lá no íntimo, no profundo do coração dele. Externamente, não mudou nada. E o que acontece muitas vezes é isso, tomamos uma atitude lá no nosso interior, e as coisas externas não mudam de uma hora para outra. Ninguém tem aqui pode pirlim-pim-pim, e aí mudou. Não, sabe por quê? Na nossa vida existe um processo a ser tomado. E eu louvo a Deus porque eu olho para as pessoas aqui na igreja, eu olho e falo, meu Deus, como aquela pessoa ficou bonita, transformou-se, né, de uma maneira tremenda. Eu sempre olho, eu vou falar isso para ele agora de público, olho para o Marcos, eu vi a mudança na vida do Marcos, Viviane. E é interessante que ele ficou, a trajetória das mudanças, aquilo que Deus foi fazer na vida dele, eu comecei a olhar e vejo na vida dele hoje, vejo a ação sobrenatural de Deus. Deus deu um novo marido para você, Elisângela. Glória a Deus, né? Um homem transformado, né? Que foi transformado de dentro para fora. E eu louvo a Deus por isso, porque quando nós mudamos alguns conceitos lá dentro do nosso coração, externamente, nós mudamos, né? Glória a Deus, aleluia, porque, meu irmão, não adianta encher, vou fazer botox, um monte de coisa, mudou toda a externa, mas por dentro está amargurado, triste, meu irmão, só gastou dinheiro, porque daqui a 6 meses, tudo está mal. Então, deixa Deus agir. Não sou contra você usar os recursos que se usa na medicina, para mudar, para transformar, para melhorar, mas, meu irmão, muda lá dentro, muda lá dentro. Quantas pessoas estão morrendo, rancorosas, tristes? Por quê? Porque estão doentes, enfermas dentro de si. Endireite o teu caminho. O caminho de Deus já está correto, já está certo. Endireite a tua vereda. A tua vereda precisa ser endireitada, precisa ser colocada de acordo com o que Deus tem projetado. Caindo em si, ele disse, eu vou voltar à casa do meu pai, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Você não imagina o combate nas regiões celestiais, o combate nessa decisão a ser tomada, o combate que ocorreu. Eu creio que você já passou por este momento de ter que voltar atrás, ter que se acertar, ter que se posicionar. É um combate do inferno, meu amado irmão, mas eu quero te dizer, você que está aqui nesta noite, neste combate, Deus tem restauração, Deus tem a glória restaurada de uma maneira tremenda. Deus quer fazer isso, Ele tem poder, autoridade para fazê-lo, mas existe um caminho a ser trilhado. E a terceira coisa, o terceiro passo na vida desse jovem, que é o caminho do perdão, que iria produzir uma mudança radical na vida dele, é o terceiro passo, que é Isaías 40:5, diz assim, aterre o vale, nivele os montes. Fala de empenho, fala de trabalho, fala de empenho, de trabalho. E o empenho e trabalho, em Lucas capítulo 15, no verso 20, diz assim, o jovem filho pródigo, e levantando-se, foi para o seu pai. Então isso gerou o empenho, um trabalho, porque até então ele estava dentro do coração dele, decidido, caiu em si, eu preciso voltar ao meu pai, mas o momento do verso 20 diz que ele se levantou e ele foi
em direção. Quando você se levanta e vai em direção, meu amado irmão, daquele que você ofendeu, e você pede perdão, meu irmão, ainda que o diabo, a luta espiritual deste momento até o momento do encontro é uma luta do inferno, que o diabo começa a colocar, a pessoa não vai aceitar, é um combate. E o que acontece? Quando há um encontro, há restauração. A restauração. E a restauração vem não de uma forma sentimental, não é sentimento, mas é posicionamento. E o posicionamento, quando é tomado, o sentimento aflora. E aí Deus traz a restauração por completo. Lembra de Esaú e de Jacó? Jacó tinha aprontado com Esaú. Jacó tinha usurpado a primogenitura do seu irmão. E ele fugiu, e ele viveu uma vida como um foragido, porque ele tinha medo de voltar a casa e ser morto pelo seu irmão. E havia no coração do irmão um sentimento até de morte, de acabar, porque ele usurpou, ele traiu, ele pegou a bênção da primogenitura. Mas diz a palavra de Deus que quando ele já tinha conquistado várias coisas, já era um homem rico, com vários filhos, com várias propriedades, tal. Um dia ele teve um encontro com Deus, e na casa de Deus, lá em Betel, ele teve um encontro com Deus, e ao lutar com Deus, ele lutou com Deus, e ele foi transformado. Ele deixou de ser Jacó, o usurpador, para ser Israel, o pai de uma grande nação. Então, quando houve esse encontro, essa mudança na vida de Jacó, aí sim, ele poderia se encontrar com o seu irmão. E aí ele vai e se encontra com o seu irmão, e é interessante que ele ainda está temeroso, porque o medo no coração dele estava tentando nortear, né, as decisões a ser tomadas. E eu tenho certeza que o medo está tentando nortear a tua vida, mas em nome de Jesus, bata em retirada. Bata em retirada esse espírito de medo, esse espírito contrário, esse espírito do inferno. Tome um posicionamento de coragem e se posicione. E ele foi, diz a palavra de Deus que ele estava indo, meu amado irmão. Ele colocou alguns funcionários deles na frente e foi colocando com oferendas, com bênçãos, um presente, e ele deixou atrás o seu filho mais querido e a sua esposa, dentre as esposas, aquele mais amável, deixou atrás, por último. E de repente, quando ele está chegando perto do seu irmão Esaú, diz a palavra de Deus que Esaú, quando o viu, Esaú correu e foi de encontro a Jacó, e os dois se abraçaram, os dois choraram, e os dois se reconciliaram ali. E diz a palavra de Deus que Jacó falou: olha, eu mandei presentes porque eu queria. E o coração de Jacó era um coração realmente perdoador, queria que através daquelas oferendas ele pudesse realmente estar, não pagando o perdão de maneira nenhuma, mas ele queria estar abençoando, restituindo, talvez aquilo que ele tivesse roubado, saqueado, através de atitudes erradas lá no passado. Mas o que Esaú disse? Não, eu sou um homem abençoado também por Deus, e a bênção de estar aqui com você é muito melhor. E foi tão interessante que eles se reconciliaram ali, e eles ficaram ali naquele momento, houve um acerto, e aí cada um seguiu o seu caminho, mas agora de uma maneira diferente, liberto daquele medo, daquela ação do inferno. Então o orgulho certamente vem como algo para tentar impedir este encontro. Mas quando o orgulho vem, meu irmão, que você possa se colocar diante de Deus e deixar Deus nivelar os montes, aterrar aquilo que é vale. Isso aí vai depender de quê? De acertos, de empenho, né? Corrija aquilo que é tortuoso. Todo este trabalho vai demandar empenho, disposição, e vai demandar tempo. Não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Existe o tempo Cronos e existe o tempo Kairos. Espere o tempo Kairos de Deus, que é o tempo da ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E você vai ver coisas tremendas acontecendo em você, através de você. E para finalizarmos, a glória do Senhor se manifestará sobre a sua vida, e todos verão.
A glória do Senhor, a atitude que havia sido tomada no coração daquele jovem, o filho pródigo, lá, foi uma atitude interior, uma atitude que ele tomou como uma atitude lá dentro. Aquela atitude é uma atitude dele para com Deus, ninguém mais sabia. Os seus amigos não sabiam, né? As pessoas mais próximas dele não sabiam. Sabe por quê? Ele estava sozinho, Deus deixou ele sozinho. E às vezes você vai estar sozinho para quê? Para ouvir Deus falar com você. Você não vai ter nenhuma voz, ninguém trazendo uma mensagem, não, você. E talvez você diga, poxa vida, todo mundo me abandonou. Não, Deus permitiu que todo mundo se afastasse de você, porque Deus queria falar com você a sós. A sós. E Ele vai falar com muitas pessoas a sós nessa semana. Ele não deixou você a sós, não é a tua igreja que te abandonou, não são teus amigos que te abandonou, foi Deus que permitiu que você ficasse a só, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, lembre-se, você não está só, aparentemente só, mas não só, o Senhor está com você, o Senhor vai estar te corrigindo, vai estar te orientando. E aí a palavra de Deus diz que a atitude interna daquele jovem não mudou o exterior daquele jovem, até ele sair lá daquele lugar de aflição, de luta, até chegar à casa do seu pai. Ele chegou, né, com as roupas velhas, ele chegou fedendo a porco, imagina, ele chegou numa condição deplorável. Somente depois que ele chega na casa do pai, é que a sua atitude interna é expressa numa mudança externa. Somente quando ele chega na casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, isso é muito claro lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 22. O que diz? O pai disse aos seus servos: trazei a melhor roupa, tire aquilo que é velho da vida dele, queime aquilo que é velho. Ele não recalchutou, não reaproveitou, não, tirou aquilo que é velho e colocou aquilo que é novo. Deus vai colocar coisas novas, algo novo, uma veste nova sobre a sua vida, em nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Isaías 40, no verso 5, diz assim: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, porque o Senhor o disse. A glória vai ser manifestada pelo Senhor na tua vida, se manifestará do Senhor na sua vida, e todo olho verá, todas as pessoas vão contemplar essa ação sobrenatural de Deus. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, dizendo naquela igreja, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós, como viveremos em pecado, nós que para ele morrermos? Meu irmão, eu quero que você tenha isso no seu coração. Aquela vida daquele jovem foi impactada pela ação sobrenatural de Deus. Ele recebeu da parte do Pai essa oportunidade de ter uma nova vida. Ele recebeu vestes novas, mas a Bíblia não conta, e eu creio que não ocorreu de novo uma rescindência na vida dele, não, porque quando nós temos um encontro real com o Senhor Jesus, a graça, a superabundante graça de Deus invade a nossa vida, transforma a nossa vida de dentro para fora. De dentro para fora, a atitude tomada de dentro do coração daquele jovem, no meio daquela situação de pecado, no meio daquela situação de aflição, de morte, fez com que ele se dirigisse até o Pai. E você está aqui nessa casa, a casa do Pai, para ser restaurado pelo Pai Supremo, que é o Deus Supremo, que te ama, que se preocupa com a tua vida e quer restaurar de uma maneira tremenda para que todos possam ver. Não faça força para que as pessoas vejam a tua mudança, não. Ela vai ser notada pelas pessoas e todos verão a mudança de Deus na sua vida. Fecha a tua boca, é momento de você fechar a tua boca e deixar Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. O perdão de Deus traz um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Não deixe que o diabo roube o que de melhor Deus investiu na sua vida. A graça de Deus de redimir da condição de terrível pecador a herdeiro da vida eterna em Cristo Jesus. E nós vemos isso muito claro na vida de alguns homens que experimentaram essa graça sobrenatural de Deus. Moisés foi um destes. A palavra de Deus diz em Êxodo, no capítulo 2, no verso 12
a 14, que ele estava ali vivendo no Egito, ele já era tratado como um filho de Faraó, trabalhando ali, estando ali como um homem preparado talvez para o trono, para estar exercendo o trono do Egito, e de repente ele vê ali 2 egípcios discutindo, e o que ele faz? Ele toma a luta como uma luta dele, ele vai e ele mata um egípcio, e aí ele enterra o egípcio, e ele pensa que naquele momento ninguém percebeu, ninguém viu, mas tudo que você faz, seja correto ou de uma maneira incorreta, os olhos estão atentos, você não faz escondido, Deus soberano está vendo, os anjos estão vendo, os demônios estão vendo, a ação do mal está vendo, e a palavra diz que num outro momento, ele estava indo em direção aos seus irmãos, porque ele tinha certeza que ele não era egípcio, ele era descendente israelita, ele tinha isso no coração dele. Ele foi, de repente, num outro dado momento da sua vida, ele vê ali 2 israelitas também discutindo, e ele tenta tomar partido naquela luta, naquela discussão, e um dos israelitas disse para ele: quem te colocou como juiz sobre as nossas vidas? Você quer fazer o que você fez contra o egípcio, que você matou e você enterrou? E aí o pecado de Moisés foi colocado à tona, foi apresentado de uma maneira clara. Então ficou evidente que ele era um assassino, que ele tinha matado uma pessoa. Então, no nosso conceito humano, esse homem está fora de qualquer proposta, para ser usado mais à frente. Mas sabe o que Deus fez? Deus levou Moisés para o deserto e trabalhou na vida dele 40 anos. Neste momento ele tinha perto de 40 anos. Quando ele volta para o Egito de novo, como grande libertador, ele já tinha 80 anos de idade. E o seu irmão Arão, 83 anos de idade. Então, de repente, eu vejo Deus restaurando a vida deste homem, dizendo assim: o teu passado, você não pode mudar, mas você pode criar um novo passado. Um novo passado que começa no teu presente e vai ser expresso no teu futuro. E Deus traz à tona na vida de Moisés essa expressão da graça de Deus. Ele era um homem que foi olhado pelos irmãos ali, pelos irmãos israelitas, como alguém que ia agir de uma maneira impensada, iria matar de uma maneira impensada. Só que de repente ele se torna o grande libertador. E não houve entre o povo de Israel um profeta como Moisés, um homem a qual Deus usou com tanta sabedoria, com tanta graça, com tanta unção, mas tinha um passado, como você tem um passado, como eu tenho um passado, mas não é o meu passado que move a minha vida. Quem move a minha vida é o Senhor sobremodo excelente, que gera o meu presente e comanda o meu presente, que comanda lá o meu passado também. Eu lanço diante dele, ficou para trás, e ele estabelece um futuro novo. Paulo também experimentou essa graça de receber da parte de Deus a expressão do seu perdão sobre a sua vida. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja e ele levava os irmãos da igreja a serem confrontados a tal ponto que muitos foram mortos. E a Bíblia relata o primeiro mártir, que foi Estevão, a ser morto, apedrejado, ali no livro de Atos, no capítulo 7, 58 a 60. Diz, no capítulo 7 todo, você vê todo esse processo, de Estevão. Mas no final do capítulo 7, você vê quando as pessoas vão se aproximar para atacar pedras e matar a Estevão. A palavra de Deus diz que eles tiram a roupa de Estevão e eles colocam as roupas de Estevão aos pés do algoz Saulo de Tarso. E a palavra de Deus diz que aquele homem, ele tinha poder, ele recebia autoridade, a autorização da corte romana, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, para perseguir a igreja, para matar, para destruir. Mas diz a palavra de Deus que aquele homem, ele
foi transformado, foi impactado. Em Atos capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E este encontro com o Senhor Jesus faz com que ele fique cego. E aí o Senhor faz com que os seus ouvidos possam ser abertos, os seus ouvidos espirituais. Porque aquilo que Saulo ouviu, só ele ouviu. Mas nós temos a possibilidade de receber isso que Saulo de Tarso, recebeu. A palavra de Deus diz que Saulo estava ali naquele momento e o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você lutar contra os aguilhões, né? Lutar de uma maneira ferrenha, né? Nesse empenho. Saulo não estava perseguindo a Jesus, Saulo estava perseguindo a igreja. Mas eu quero dizer para você que o Senhor toma as nossas dores, toma as dores da igreja. E aí daquele que perseguir contra a igreja, o Senhor vem com poder, com autoridade e age. Foi com relação à vida de Paulo também, e houve esse encontro, e Paulo foi impactado, foi transformado. E quando ele foi transformado, o Senhor chegou para um discípulo dele, do Senhor Jesus, Ananias, e falou: Ananias, vai à rua direita, à casa de um certo homem, procura lá um homem chamado Saulo de Tarso. Você vai e você vai orar por ele, e ele vai ser curado, e ele vai experimentar o quanto ele deve sofrer por mim. Então o que acontece? Ananias, como um discípulo do Senhor, vai até Saulo. Saulo é impactado, é transformado, e aí ele começa a pregoar a respeito de Jesus. A igreja, os discípulos que estavam ali apregoando a palavra de Deus, quando viu Saulo entrando dentro da igreja, ficaram com medo. Eu ficaria, todos nós ficaríamos. Este homem convertido, que é isso? Ficou esse clima no seio da igreja. Mas Deus tinha um plano, um propósito tremendo. Sabe o que Deus fez? Deus tira Saulo de Tarso do seio da igreja, e Deus leva para um local, e Deus trata com ele. Deus começa a lapidar no coração de Saulo de Tarso, e este homem se torna um homem eloquente. Ele já era eloquente nas coisas, né, no linguajar comum. Ele se torna um homem poderoso para pregoar a palavra. Os 13 livros, 13 cartas, Paulo escreve 13 cartas, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Então um homem com este passado tão sombrio, mas agora foi impactado, foi transformado pela glória do Senhor. Pedro também, a mesma coisa. Pedro andava com Jesus, Pedro trabalhava com Jesus, estava ali com ele. De repente, ele falou: Senhor, se for preciso, eu faço e desfaço. O Senhor falou: Pedro, hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E aí Jesus é levado para ser crucificado. E Pedro vai acompanhando de longe. Num dado momento, em João capítulo 18, no verso 15, ele chega à porta do Sinédrio, a porta onde estava o sumo sacerdote, e lá dentro havia um discípulo do Senhor Jesus, que conhecia o sumo sacerdote, e coloca Pedro para dentro daquele local. E quando Pedro entra, ele jamais pensaria que encontraria alguém ali que o conhecia. E de repente, a mulher que estava na porta, a criada que estava na porta, diz assim: tu não és um dele? Ele falou: não, de maneira nenhuma. Entrou, foi para o meio do pátio, estava ali se aquentando no fogo, e de repente veio outro criado e disse para ele: tu não és um dele? E numa outra versão, num outro evangelho, diz assim: tu és um dele porque tu és galileu, a tua fala te condena. O sotaque dele, não sei se era um pouquinho nordestino, se era um pouquinho sulista, não sei, acusou. Meu irmão, a gente que vai para fora como missionário, a gente começa a ver os sotaques em inglês, e você começa a imaginar, aquele sotaque não é, sabe, não é inglês britânico, é inglês, sabe, cada país tem um sotaque diferente, você percebe, começa a perceber os sotaques diferentes da língua inglesa, daquele que é sul-africano, daquele que é alemão, daquele que é holandês, daquele que é chinês, japonês, você vê a diferença. E aí a mulher percebeu. Aí Pedro disse: jamais, eu não conheço esse homem, e foi para outro local. De repente Deus manda alguém, o quê? O parente do homem que ele decepou a orelha. Já imaginou?
o teu pecado te segue. Até a ponto dele chegar lá no livro de João, no capítulo 18, no verso 25, diz assim: e um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi no jardim com ele? E de novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Meu irmão, Pedro negou 3 vezes Jesus. Isso ficou como uma marca ecoante no coração dele. E quantas vezes nós o já fizemos? E quantas vezes nós agimos de uma maneira indiferente? E eu não me excluo desse posicionamento. Mas a palavra de Deus diz que depois Pedro é transformado. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus se encontrou com os discípulos, Jesus começa a dizer aos discípulos: olha, fala à igreja que eu ressuscitei, e diga a Pedro que me procure em determinado lugar. Porque Jesus conhece as suas deficiências muito melhor do que você, conhece as minhas deficiências muito melhor do que eu, e Ele vai a fundo, Ele vai no íntimo, Ele quer tratar o teu coração, porque Ele não vê apenas o momento da derrota, Ele vê lá na frente, a glória será revelada e todo o olho verá, todo o olho verá, todo o olho verá. E a palavra de Deus diz que Pedro se torna este homem que lá em Atos, no capítulo 2, ele estava à frente da igreja, quando o Espírito Santo de Deus caiu sobre a igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e 3.000 almas foram transformadas, impactadas pela ação sobrenatural de Deus. Pedro estava à frente. Pedro se tornou esse grande homem, eloquente, falando a palavra com ousadia e intrepidez, a tal ponto as pessoas disserem: mas ele é um pescador, ele não é, sabe, lá da Galileia, um homem pescador, um homem douto, como ele tem essa sabedoria? Sabe por quê? Porque vem de Deus. O passado não comandava a vida de Pedro, Deus comandava a vida dele. O passado não comandava a vida de Paulo, Deus comandava a vida dele. O passado não comandava a vida de Moisés, Deus comandava a vida dele. E Jesus teve um encontro com uma mulher, agora é uma mulher, porque Deus tem encontro não só com homens, Deus não é um Deus machista, Deus tem encontro com mulheres, e quantas mulheres foram impactadas pela ação sobrenatural de Deus. Eu vou falar de uma só, que está em João capítulo 4, que é a mulher samaritana. Jesus chega naquele local, altas horas, o momento mais alto, mais quente, e aí aquela mulher foi buscar água justamente neste momento. Era um momento indevido para se buscar água, mas ela foi porque ela não queria ser vista por ninguém. Mas de repente, foi neste lugar que ela teve um encontro que mudou, impactou a vida dela. E ao encontrar Jesus naquele local, e ela estava tirando água, Jesus pede a ela água, e aquilo surpreende aquela mulher, diz: como eu sendo samaritana e você sendo judeu, pede a mim, que eu sou mulher samaritana, água? Os judeus não se falam, não se relacionam com os samaritanos, mas o Senhor se relaciona, o Senhor é diferente. E aí Jesus disse para aquela mulher: vai e chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, tu tivesse 5, e esse 6º que você tem não é teu marido. Aí a mulher disse: veja que tu és profetas, veja que tu és um homem, profeta, vindo da parte de Deus. E aí Jesus fala com aquela mulher e diz assim: olha, haverá o tempo que não vai ser em Samaria, não vai ser em Jerusalém, mas Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade, e esse tempo é agora. E naquele momento há uma ação sobrenatural de Deus, e aquela mulher passa a ser a maior evangelista do ministério de Jesus, porque ela sai contando a respeito do que Jesus tinha feito. E a mensagem dela foi tão impactante que muitas vidas começaram a vir de encontro ao Senhor Jesus. E num dado momento, aqueles que foram impactados pela mensagem chegaram para ela e disseram assim: olha, eu não sou mais impactado por aquilo que você disse, mas eu sou impactado por aquilo que Ele tem feito na minha vida, porque os meus olhos têm visto e eu tenho experimentado. Isso vai ocorrer sobre a sua vida. Pessoas vão ser impactadas, transformadas pela sua vida, pelo seu testemunho, mas não vão ficar só nisso, vão impactar outros através do testemunho que vai ser gerado nesta vida. Eu quero te dizer: a glória se manifestará e todos verão,
Mas a palavra de Deus começa dizendo: console o meu povo, traga ao meu povo essa palavra de consolo, que é o caminho do perdão, o caminho da restauração, o caminho do mover sobrenatural de Deus. E a palavra de Deus diz assim: é findo o tempo da tua angústia, é fim do tempo da tua luta, a tua iniquidade já foi perdoada, tu já recebeste em dobro da parte do Senhor por todos os teus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai veredas ao Senhor. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os outeiros. O que é tortuoso vai ser retificados, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Isaías 40, de 1 a 5. Que Deus te abençoe grandemente, que essa semana seja uma semana de uma intervenção sobrenatural de Deus. E eu quero orar com você. Quero que todos fechem os olhos, e quero que no seu lugar você coloque a sua vida. E se é com você que Deus está falando, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, porque eu creio na intervenção sobrenatural de Deus. Eu creio num Deus que move com poder e com autoridade nos nossos dias. E agindo Deus do Senhor, ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de impedir. O Deus que começa algo novo na tua vida. Talvez lutas, adversidades surgiram para impedir que você chegasse até este caminho, o caminho sobremodo excelente. Houve um momento de preparação, mas Deus, Ele quer fazer muito mais além do que você possa pensar e imaginar. Há caminhos que vão ser aplanados pelo Senhor, e essa semana vão ser caminhos que o Senhor vai aplanar sobre a sua vida. Eu quero orar por você nessa hora, porque eu creio em nome de Jesus na ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Senhor Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar as vidas que estão em pé diante do Senhor, Deus. Pessoas que estão se posicionando, Senhor Deus, neste momento. Porque muitas vezes, Deus, existe um passado que tem tentado roubar, saquear aquilo que é presente, que o Senhor quer trazer como um presente para a vida destes amados. Mas Deus, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Começa algo novo, Senhor, a começar hoje sobre esta vida, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor. Eu gostaria que todos ficassem em pé. O meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Jesus Cristo mudou o meu viver. Aleluia, Jesus.